Vamos nos colocar de joelhos para orar? Bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos expressar a nossa gratidão e alegria nesse momento, por uma vez mais estarmos diante de Ti prostrados, que o Seu Santo Espírito permaneça em nosso meio e seja o nosso instrutor. Amém. Se o Senhor ainda tem verdades para nós nesse dia, que o Senhor possa nos entregá-las. Ajude-nos a não procrastinarmos daquilo que o Senhor falar no nosso coração nesse dia, mas nos dê força para sairmos daqui transformados. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo capítulo 28. Êxodo 28. 28. 8. 2:8. Versículo 36. Amém. Diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás com as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Esse texto hoje se aplica a nós, segundo Pedro, quando disse que nós somos geração eleita, sacerdócio real, um povo santo. Amém. O próprio Pedro, no capítulo 2, no capítulo 1, ainda diz que devemos ser santos, como Cristo foi santo. Mateus também diz: sede, portanto, santos, como vosso Pai Celestial é santo. E é muito interessante pensar que hoje em dia, quando falamos da necessidade de sermos santos, a maioria de nós, no nosso coração, discorda e acha que é uma mensagem exagerada. A ideia de santidade, na experiência do povo de Deus, era algo tão concreto quanto essa parede aqui. Sejam bem-vindos. Quando o sumo sacerdote tinha que entrar no Santíssimo, na imediata presença de Deus, a senhora White fala que se existisse na sua roupa uma partícula de pó, ele seria fulminado. E só vale lembrar que eles viviam no deserto. E no deserto tem muita partícula de pó. Mas se ele entrasse com uma única partícula de pó grudada nas suas vestes, o texto diz que ele seria fulminado diante de Deus. E ali diz que a intenção de Deus nesta exigência era ensinar o povo que somente santidade e pureza completa é o que Deus aceita. O sumo sacerdote, no dia que precedia a expiação, ele não poderia sair do santuário. Na verdade, ele tinha que separar-se alguns dias antes. Mas nesse dia que precedia o dia da expiação, ele tinha que permanecer no santuário, para que nada do que ele visse, tocasse, experimentasse, viesse a contaminar a sua santidade. E hoje, quando falamos de santidade, é dito que é uma mensagem muito exagerada, que Deus não exige tudo isso. E eu pergunto, será? Se um sumo sacerdote seria fulminado por causa de uma partícula de pó, será que hoje
tantas vezes os pensamentos pecaminosos que são urdidos nas fibras do nosso coração, nos fazendo falar aquilo que não é santo, falar aquilo que não é puro, será que realmente vamos estar em condições favoráveis diante da presença de Deus? Essa semana eu li uma postagem de um dos integrantes do Arautos do Rei, e ele vibrando ali pelo jogo que aconteceria ontem à noite, sexta-feira. Eu espero que ninguém que esteja aqui não tenha estado ontem em algum telão de alguma igreja assistindo uma partida de futebol. Mas ali ele começou a falar: eu sou brasileiro, eu amo futebol, é hora de vibrarmos juntos, é hora de ser um com a nossa nação. Afinal, futebol não é só Copa do Mundo, futebol é um estado de espírito do povo de Deus. Eu até printei e salvei ali, um membro do Arautos do Rei, um quarteto tão renomado, estimulando o povo a ver futebol em plena sexta-feira à noite. Mas para mim o que é mais paradoxal não é isso. Porque gosto pelo futebol as pessoas já têm há muitos anos, desde quando jogavam com crânios lá atrás. Mas é quando um grupo se reúne para orar por santidade, esse grupo é criticado. Se uma igreja fala: pastor, nós vamos reunir toda a congregação, vamos passar aqui 3 horas de joelho clamando pelo Espírito Santo, ele vai falar: que exagero. E é bem capaz de ele nem deixar acontecer. Assim como já aconteceu de velhas datas, Dantas e uma série de irmãos que foram excluídos por ter um grupo de estudos do Espírito e Profecia. Então nós estamos caminhando para uma realidade extremamente complexa por falta de discernimento. Romanos 13:11 diz: despertas tu que dormes. Efésios 5:14 também repete a mesma ideia, que nós devemos despertar do sono que nos tem acometido. Irmãos, o pior sono não é simplesmente o sono daquele que dorme completamente, porque segundo Apocalipse 3, esse é o que está frio. Então ele está frio, ele não está quente, está frio, não está morno, ele tem uma vida mais autêntica com aquela realidade de uma pessoa que dorme. Porque uma pessoa que dorme, a metáfora que o apóstolo usa é no sentido de inconsciência. Mas e aquele que dorme com o olho aberto? É esse que traz maiores danos. Eu tinha um amigo que dormia com o olho aberto, e eu acredito que talvez vocês conheçam alguém, às vezes, que dorme com o olho aberto, ou às vezes, quando está dirigindo há muito tempo, igual já aconteceu comigo, eu já dormi com o olho aberto, eu apaguei com o olho aberto. Isso acontece. Esse amigo, uma vez, estávamos fazendo uma viagem juntos, e de vez em quando eu vi que o carro puxava. Ele até faleceu recentemente, esse rapaz. E aí, falei: será que ele está dormindo? Mas ele estava com o olho aberto, e aí eu olhei, ele olhou, e aí teve uma hora que ele quase saiu da estrada, e eu me dei conta que ele estava dando cochiladas com o olho aberto. A pessoa que dorme com o olho aberto é aquele que tem mais condição de enganar, porque ele transmite uma mensagem que não condiz com a realidade do seu estado de vigília naquele momento. E pode te fazer dormir ali do lado, e ele dorme do outro lado, e sofre um acidente, e morre todo mundo. Paulo usa uma metáfora perfeita para ilustrar a realidade do povo de Deus nesse momento. A palavra grega para sono, aqui no capítulo 13 de Romanos, é interessante que ela só aparece 5 vezes no Novo Testamento. Das 5 vezes, 4 delas a Bíblia aplica para o sono normal, o sono que todo mundo tem, o sono físico. Mas o único lugar que ela aparece no sentido de uma metáfora é em Romanos capítulo 13, versículo 11. Olhem aí, é somente aqui. Romanos 13, versículo 11. Que diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. A palavra sono ali vai remontar a ideia de
uma pessoa que está anestesiada, ou uma pessoa que vai estar com uma falsa sensação de segurança, ou uma pessoa que vai estar com indiferença diante de alguma situação ou alguma circunstância. Ou seja, não é um sono físico, mas é um sono ou uma letargia espiritual. Irmãos, quando nós quando caímos no sono espiritual, no sentido negativo de que Paulo está advertindo aqui, é uma coisa muito triste, porque quando uma pessoa dorme, ela entra, em certo sentido, num estado de inconsciência, porque quem dorme não se dá conta do que está acontecendo no seu entorno. Uma pessoa que está dormindo, você pode entrar, e claro que tem pessoas que têm sono mais leve, etc. Você pode entrar no quarto, retirar um objeto do quarto e a pessoa não vai se dar conta. E Paulo está advertindo quanto a este perigo, que muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente, estamos nos afastando de Deus e não estamos nos dando conta disso. Nós estamos vivendo em dias trabalhosos. E é muito comum uma pessoa, às vezes, estar na prática de pecados abertos e mesmo assim vem aqui à frente, prega, canta, passa escola sabatina, vivendo em práticas de pecado aberto. Eu conheci um irmão que estava vivendo em adultério, viveu em adultério um tempo, era um grande pregador da verdade presente, um grande missionário, dava muito estudo bíblico, até que se foi descobrir que ele tinha uma relação extraconjugal. Isso se chama o torpor que Paulo está falando. O indivíduo entrou nesta sonolência e misturou o santo com o profano e perdeu a capacidade de discernir as suas próprias atitudes. E isso tem acontecido muito abertamente no nosso meio, e nós mesmos podemos ser vítimas disso. Talvez eu possa viver na prática indiscriminada do vício secreto. Todo mundo entende aqui essa linguagem da irmã White, vício secreto? E talvez eu vou estar aqui pregando e sermoneando, cantando, e nos recessos da minha intimidade, inflamando-me em algo que a palavra de Deus condena. É muito interessante perceber que essa sonolência atinge as diferentes camadas hoje dentro da igreja. Por exemplo, como é que um grupo de irmãos vai se dirigir a uma igreja, acender um telão e botar uma partida de futebol, ficar cantando um hino nacional, ficar gritando e como se tivessem sem juízo e comemorando uma partida de futebol? Ok. E como é que quem é um ancião ou diácono ou um pastor de uma igreja dessa permite uma situação dessa? Então a sonolência que Paulo fala está atingindo as diferentes camadas, os diferentes níveis hoje dentro da igreja. E o que acontece é que quando uma pessoa dorme, isso traz uma série de prejuízos para outras pessoas. Em 1989, numa cidade chamada Ufa, na antiga União Soviética, hoje a Rússia, tinha uma refinaria de gás. E eles produziam um gás que era altamente inflamável. E ali tinha os tubos, de gás que levavam o gás da refinaria até outras cidades. E os engenheiros que tomavam conta da sala de máquinas, onde aquele gás era impulsionado por máquinas ao longo do tubo, estavam virando já 24 horas de trabalho, estavam cansados. E um dia à noite, no dia 4 de junho de 1989, deixaram um para tomar conta, que já estavam muito cansados e naquele sono assim que você meio que acorda e dorme. E a casa de máquinas, a pressão caiu drasticamente. Pela experiência que eles tinham, já era para perceber que houve um vazamento. Mas quando você está com muito sono, que o celular toca e você tem que sair, você só vai, desliga o alarme assim e dorme de novo. Porque está com muito sono, o olho pesado, a mente entre ligar e desligar fica ali naquela linha tênue.
Simplesmente ele foi lá e aumentou em não sei mais quantos por cento a pressão, só piorando a situação de um vazamento que tinha acontecido. E aumentou a pressão e mais gás foi enviado. E era em um grande vale onde justamente passavam 2 linhas de trem. O gás, por ser mais pesado que o ar, começou a condensar e ficar naquela parte ali daquele vale. E por falta de sorte também, 2 trens se cruzaram nessas linhas, um em cada linha. E aí o atrito da roda de ferro com o trilho gerou faísca justamente no epicentro daquele vazamento e houve uma grande explosão. 10.000 toneladas de peso, quase igual a bomba de Hiroshima. 150 quilômetros as pessoas puderam ver o clarão. Centenas de pessoas perderam a vida. Porque uma pessoa dormiu. Quando a gente dorme, no sentido espiritual, muito pior é. Talvez o homem que dorme no seu posto como sacerdote do lar, preocupado com tantas coisas, ainda que sejam doutrinas, esquece da maior doutrina, que é aonde estão os que eu entreguei? Aonde está sua esposa e filhos que eu te entreguei para você cuidar? E talvez quando o indivíduo acorda, a catástrofe já aconteceu. Eu conheci a história de um homem, ele era uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ele era europeu, mas muito envolvido com o trabalho e com os programas da igreja. E a vida dele era trabalho, igreja, em terceiro lugar casa. Trabalho, igreja, em terceiro lugar casa. De maneira que o lar dele começou a sofrer sérios abalos sísmicos e ele nem sequer percebia isso. Porque ele estava tão envolvido com os programas da igreja, com as promoções do trabalho, com o dar o melhor para a família, que ele esqueceu o que seria o melhor para a família. E aí o filho parou de ir à igreja, foi crescendo, foi mudando o seu comportamento, e o pai nem sequer deu tanta conta disso, que ele estava mudando ali a sua orientação sexual, a sua esposa já não o procurava muito mais, e o dia que ele despertou do sono, a sua esposa estava em uma relação extraconjugal, e o seu filho havia se tornado homossexual. E ele despertou daquele torpor que ele estava e ficou tão abalado que ele decidiu vender tudo que tinha e foi para uma escola de formação missionária que existe na Romênia. E ele falou, eu vou trabalhar e quero dedicar minha vida a isso agora. Eu já perdi minha família, perdi tudo, mas eu não quero dormir novamente. Todos nós corremos o risco de estarmos dormindo. E a grande situação é que quem está dormindo não sabe que está dormindo, porque ele está numa situação de inconsciência. E aí é que nós começamos a defender o erro como se fosse verdade, e considerar a verdade como se fosse algo errado. E é isso que Paulo está tentando combater no capítulo 13 do livro de Romanos. Paulo escreveu essa carta dentro de um contexto ou um cenário do tempo do fim. Ele escreveu por volta do ano 58, 59. No ano 64, Roma viria a ser incendiada, a culpa seria colocada nos cristãos. No ano 66 e meio aconteceria o primeiro cerco, que o próprio Jesus, em Lucas 21, havia predito que haveria um primeiro cerco, que era um sinal da proximidade do tempo do fim. O ano 70, grande conflito 32, e a página 26 repete a mesma ideia. E no ano 70 seria a destruição de Jerusalém, que seria também um exemplo da destruição do fim do mundo. Então Paulo escreve essa carta perto do ano 60, ou seja, cerca de 6 anos antes do grande cerco que aconteceu por parte de Vespasiano. E nós estamos agora revivendo a experiência dessa carta. Por isso que Paulo diz, verso 11, 13 e 11, e isto digo, conhecendo o tempo. Paulo conhecia o tempo, essa palavra tempo é importante. Aqui relaciona-se não a um tempo profético no sentido de profecia,
mas no sentido de tempo, de proximidade da destruição de todas as coisas, porque Paulo entendia que a destruição de Jerusalém seria um tipo da destruição do fim do mundo. Tanto que ele escreveu no ano 66 o livro de Hebreus, e o capítulo 13, verso 13, ele fala: saiamos para fora do arraial levando o vitupério de Cristo. Ou seja, Paulo entendia que Jerusalém seria destruída, perto estava a destruição, e ele entendia que isso seria algo decisivo na vida dos judeus. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Por quê? Por que, Paulo? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Uma pessoa que dorme é uma pessoa que não está em estado de vigília. Uma pessoa que não está em estado de vigília, ela não soma, ela subtrai. Imaginem só numa fuga você ter que transportar uma pessoa dormindo. Isso vai aumentar a complexidade ou vai diminuir a complexidade da fuga? Vai aumentar a complexidade da fuga. Então vocês já pararam para pensar se você tiver que transportar a sua esposa se ela estiver dormindo? Ou a esposa tiver que transportar o esposo se ele estiver dormindo? Ou os pais tiverem que transportar os filhos se eles estiverem dormindo? Por isso que Jesus disse que ele pôs atalaias sobre os muros de Sião. Qual é o intuito de se ter atalaias? Manter o povo acordado, manter o povo desperto, porque um povo que dorme é um povo que subtrai, não é um povo que soma, é um povo que segura, não é um povo que impulsiona a caminhada. E é triste perceber hoje que, independentemente da posição, a maioria de nós, eu sei que existem exceções, mas a maioria de nós, em algum aspecto ou em algum ponto da nossa vida, nós estamos dormindo. Nós não estamos percebendo a seriedade de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E Paulo estava justamente advertindo os crentes de Roma que o perigo sobre a vida deles era iminente e que eles deveriam despertar daquele sono. Porque quando eu durmo, naturalmente eu vou trazer prejuízo sobre a vida de outros. E Paulo queria despertar a igreja do primeiro século. E eu fico pensando, se em toda a perseguição que a igreja sofria naquela época, eles estavam dormindo, imagina na comodidade do mundo que vivemos hoje. Nós nos afastamos tanto do que é a fé primitiva, que talvez aquilo que era uma prática de vida para os primeiros cristãos, para nós talvez seja algo exagerado, algo ultrapassado, algo arcaico. Eu me recordo, por exemplo, da experiência dos puritanos. Eu li um livro sobre os puritanos e diz que não existia a palavra mais dentro do vocabulário deles. Não, a Bíblia diz isso, mas... Não, eu sei, a Bíblia ensina isso, mas... Não, se a Bíblia ensina isso, é ponto final. Não é mais, não é entanto, não é entretanto, não é porquanto, não. A Bíblia disse, é ponto final. E eles foram ridicularizados por manterem tão firme a sua fé. Nem à toa que foram chamados de puritanos. Puritanos era uma expressão pejorativa para eles, aos santos chegando aí. Mas são esses mesmos puritanos que tinha tão forte nas suas veias o desejo de evangelizar, especialmente os da Morávia, o norte da Alemanha, que jovens meninos e meninas iam aos portos marítimos e se vendiam como escravos, porque eles queriam evangelizar outras partes do mundo, não tinham dinheiro, não tinham condições de ir até esses locais, e iam até os portos e se vendiam como escravos. Aquelas pessoas eram jogadas dentro dos porões dos navios e eram então levadas para alguma parte do mundo onde eram vendidas como escravos
e ia seguir a sua vida como escravo. E eu pergunto, será que aquelas jovens que se vendiam como escravo, será que elas não sabiam o que ia acontecer com elas, talvez, no primeiro dia dentro daquele navio? No norte da Alemanha, as escandinavas eram mulheres altas, bonitas. Será que elas iam seguir o resto da vida até ter um lindo casamento sem sofrer sérios danos para sua integridade física? Com certeza elas sabiam que iria acontecer muita coisa triste com elas. Um monte de marujo bêbado. Iam ser os primeiros a violentar aquelas jovens. Mas o desejo de salvar pessoas e a não negociação diplomática com a sua própria saúde física fazia com que elas tinham esta coragem. Tinham uma pior vida. No entanto, vão ter uma melhor ressurreição. E quando a gente olha para experiências como esta, que não está tão longe de nós estamos falando aí de 1000 e poucos anos atrás, 1000 anos atrás, ainda assim a gente tenta talvez pensar, mas isso é uma coisa muito exagerada, será que Deus requer fidelidade nesse nível de até eu me expor, a minha integridade ser exposta? Bom, quando a gente olha para a longa lista de mártires que Deus não salvou, inclusive João Batista e o próprio Jesus, nós vamos perceber que Deus quer que sejamos fiéis a Ele até as últimas consequências. E é isso que Paulo insta aqui com os crentes de Roma, capítulo 13, verso 11. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos a fé. Verso 12. A noite é avançada, as trevas estão chegando, e o dia está próximo, a volta de Jesus aqui. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Amém. Verso 13. Andemos honestamente como de dia. E agora ele lista aqui 3 pares de pecados. Não em glutonaria e bebedices. 1. Não em desonestidades e dissoluções, pecados morais. 2. E não em contendas e invejas, pecados de maledicência. 3. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo aqui expressa a ideia de que realmente precisamos deixar todas essas coisas. Amém. Despertar do sono que nos acomete. E buscar a santidade que a palavra de Deus insta que é necessário termos. Na nossa vida, no nosso linguajar, nos nossos pensamentos, nas nossas práticas de vida. Porque sem essa santidade não teremos céu. A irmã White diz assim, Maranata, página 104. Não sejamos encontrados por Deus dormindo no nosso posto do dever. Não sejamos encontrados por Deus dormindo no nosso posto do dever. Maranata 104. Testemunhos Seletos 2,14, ela diz, o povo que Deus confiou sagradas e solenes verdades para este tempo está dormindo no seu posto de dever. Então, um texto ela diz, não durmamos no nosso posto do dever. O seguinte ela diz, o povo que recebeu as sagradas verdades dos últimos dias está dormindo no seu posto do dever. Grande Conflito 507, ela diz, Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que não encontra ele maior resistência contra o povo de Deus? Faz uma pergunta. Por que não encontra Satanás maior resistência contra o povo de Deus? Porque os soldados de Cristo são tão sonolentos. Então por que ele não encontra maior resistência? Porque os soldados de Cristo estão sonolentos. Irmãos, às vezes a tentação passa
a 10 quilômetros, a gente cai aqui. Eu me lembro uma vez que eu assisti uma pregação lá em Morato, uma senhora muito simplesinha pregou. E ela falou uma coisa lá que eu nunca esqueci. Uma senhora assim já com bastante idade. Ela falou: irmãos, vocês sabem por que Deus não usa uma modelo, se referindo aos homens, né? Uma modelo bonita para poder tentar vocês? Vocês sabem por quê? É porque vocês caem com a vizinha, irmão. Pode ser aquela vizinha feia, sem dente, que vocês caem com ela. Então Satanás não vai usar uma arma de maior calibre. Satanás conjuga todas as suas forças e arremessa combates com todo o seu poder. Por que não encontra ele resistência? Porque os soldados de Cristo são sonolentos. E por que estão sonolentos? Ela mesmo diz, porque mantém tão pouca comunhão com Cristo, porque se acham tão destituídos do Espírito Santo, porque são tão indiferentes quanto às verdades para esse tempo, e porque o pecado não é para eles algo aborrecível, senão prazeroso. Então, por que os soldados de Cristo estão dormindo? Porque o pecado se tornou algo prazeroso. O pecado não é odioso em nenhuma das suas faces. E os soldados dormem. Se os soldados dormem, quem faz a festa? Satanás entra e faz a festa. Faz um piquenique conosco. As pessoas perdem o discernimento. Recentemente, eu fui a uma cidade aqui próxima celebrar uma bodas de 60 anos de diamante. E aí uma pessoa falou assim: olha, a gente queria te trazer para pregar aqui na nossa igreja. Mas quando falamos aqui para o ancião e outros líderes da igreja, eles falaram assim: nós preferimos que o diabo venha aqui e faça um culto do que o irmão Silverino. E aí eu fiquei pensando, tudo bem que eles não me conheçam tão bem assim. Vai que eu faço macumba escondido. Mas todo mundo conhece o diabo, né? Ou eles não conhecem tão bem o diabo assim. Ou são amigos, né? Porque a pessoa dizer que prefere ouvir o diabo pregar um sermão do que quem quer que seja, mostra que essa pessoa está como? Dormindo. Não tem acompanhado as obras de Satanás. As misérias que ele tem feito aí na humanidade. E eu pergunto, se eu fizer um vídeo falando isso, vai um monte de gente falar ainda que eu estou errado e que eu estou criticando a igreja. O problema, irmãos, é que hoje realmente está se cumprindo o que Isaías disse, que o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. Esse integrante do Arautos do Rei que postou esse texto. Eu até printei, eu vou ler para vocês verem aqui, ó. Mas não vou falar o nome dele. Sei que vocês estão curiosos para eu falar o nome dele. Ó, eu printei a postagem dele. E lá vamos nós em mais um ano, dizendo que estamos tranquilos ou desconfiados, mas já calculando combinações de resultados, analisando escalações e sofrendo por antecipação. Risinhos. Nunca foi fácil ser um campeão. E toda vez que alguém disser que seria fácil, a história tratou de lembrar que o futebol não perdoa excesso de confiança. Mas eu sou brasileiro, amo futebol, amo a emoção que somente uma Copa traz. Não vou deixar de vestir a lendária camisa amarela, cantar o hino com todo orgulho e torcer pela minha seleção para adotar um outro país por conveniência. Hoje é o dia de acreditar, vibrar, reclamar do juiz, elogiar o craque, criticar o técnico, como se soubéssemos mais de futebol do que ele. Ganhar e perder e empatar faz parte do jogo. O que nunca vai mudar é a alegria de torcer pelo nosso time. Porque eu sou brasileiro e a Copa do Mundo não é apenas futebol, mas é um estado de espírito. E aí todo mundo fala, né? Que lindo, que homem equilibrado. Eu não tenho nada contra a bola. A senhora White escreveu que nós não deveríamos participar de esportes competitivos. Então, para mim, futebol e corrida bíblica não tem a menor diferença. Porque alguém tem que perder para o outro ganhar.
Então, se eu vou para a igreja e falo, Isaías tal, e todo mundo, ganhei, e o amiguinho fica triste ali, é a mesma coisa. E eu acredito que se Jesus fosse jogar uma partida de futebol, ele levaria 22 bolas e daria uma para cada um para não ter confusão. Mas, infelizmente, hoje, o discernimento encurtou tanto, que a gente tem dificuldade de saber o que é certo ou errado. Teve um dia, quando eu frequentava uma igreja no Espírito Santo, tinha alguns jovens lá que a gente conhecia que estavam vivendo um quadro de fornicação. E a gente sabia disso ali. E aí uma irmã foi conversar com o nosso pastor, e ele deu a seguinte resposta: irmã, aprende uma coisa, é melhor que os nossos filhos pequem dentro da igreja do que fora. Porque dentro, pelo menos, há uma chance de a gente trabalhar com eles. Mas fora, eles estão completamente na garra de Satanás. Aí dentro não, né? Dentro não estão. O problema é que pode existir lógica nisso. Mas o que acontece com aqueles que não querem, talvez, ter essa vida? Acaba sendo influenciado. Acaba sendo influenciado. Então, Paulo quer combater essa ideia. Romanos capítulo 13. Romanos 13. É isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono. Irmãos, que Deus nos dê forças para despertarmos do sono. Vocês já pararam para pensar, e claro que eu tenho que me colocar nesta contagem também. Vocês já pararam para pensar que nós podemos estar dormindo e não percebemos isso? Vocês já pararam para pensar que muitos de nós talvez seremos despertados na terceira ressurreição e só então, tão somente então, vamos perceber que estivemos dormindo a vida inteira? Contra a vontade de Deus lutando? É necessário fazermos uma averiguação muito honesta da nossa vida, porque a falta de honestidade conosco mesmo nos leva a caminhar na estrada larga, achando que estamos no caminho estreito. Quantas vezes nós cremos que estamos caminhando no caminho estreito, mas que na verdade estamos caminhando no caminho largo? Você levantou a mão, querida? Tá. Eu li um texto esses dias de Ellen White, que ela diz assim que a igreja de Deus está em apostasia e que o Espírito do Senhor não está no meio dela. Pode esclarecer? Pode ser depois, então? Porque esse texto é Eventos Finais, página 13, né? É um texto que merece toda oração e cuidado. Irmãos, que Jesus possa realmente despertar a sua igreja. Porque a Bíblia diz que, na verdade, Mateus, né? A parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que todo mundo dormiu. Não tem como hoje eu apontar o dedo para alguém. É importante dizer isso. Porque talvez agora eu penso, eu estou acordado. Parece até que eu tomei café com Coca-Cola. Mas talvez eu estou tão acordado que eu tomei café com Coca-Cola mesmo. Mas a Bíblia diz que as 10 virgens dormiram, não foi só 5. A questão é que 5 não tinha provisão, mas as 10 dormiram. E ali sabemos que é uma representação também da igreja de Deus. Então, infelizmente, a igreja de Deus, ela passa por um período de inércia. E aí, em algum momento, vai se escutar o brado, aí vem o noivo. E aqueles que têm provisão vão conseguir entrar nas bodas. O que não tem provisão não vai conseguir entrar nas bodas. Mas o fato é que devemos lutar, batalhar junto com Jesus para que nós estejamos despertos do sono que atinge a igreja de Deus, uma letargia terrível, e que possamos nós fazer a diferença. Amém. Que possamos nós dar esse brado para que a igreja desperte. Das 10 virgens, quem deu o brado? Será que seria uma parte da igreja que estava desperta? Olha, quem dá o brado
é uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque assim, realmente... Bom, o Dantas acredita que quem dá o brado é o decreto dominical. Alguns acreditam que quem dá o brado é os 144 mil, né? Aqueles que estão ali, não contaminaram as suas vestes. E, enfim, mas eu não ouso dizer especificamente quem daria o brado. Pode ser uma obra do Espírito Santo no coração de cada um. Eu acho que essas opções são boas, mas eu não saberia ao ponto. Ali o outro irmão tinha levantado a mão. Perdão? A citação que o irmão leu aí da Ellen White, que fala que o povo Deus está dormindo com a fonte. Eu li Maranata 104, Testemunhos Seletos, volume 2, página 14, e Grande Conflito 507. Eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Todos nós vamos orar ao mesmo tempo e ainda assim vai ser lindo. Nós vamos ajoelhar e nós vamos cantar o hino Bem Junto a Cristo. Porque eu acho que é só bem junto a Cristo que a gente vai despertar do sono. Porque Jesus não dorme mesmo nas maiores batalhas. Enquanto no Getsêmani ele estava acordado, os discípulos dormiam. Então estar bem junto a Cristo é um local onde nós vamos estar despertos. O hino Bem Junto a Cristo, nós vamos cantar de joelhos e realmente buscando do Senhor para que Ele possa estar conosco. Vamos nos ajoelhar com reverência e buscar ouvir os anjos cantarem conosco. Vamos cantar com solenidade, porque o povo de Deus tem que adorar a Deus assim, prostrado, com louvores que nos aproximam do nosso Salvador. É capela ou sem violão? Pode ser um violãozinho suave aí para nós. 392. O Moses vai dar o tom ali para a gente. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois seu amor divina satisfaz, pois teu amor divina satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dai-me paz e perdão. Ó Salvador, dai-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto está, dela no além conseguir aportar. Eterno, lá de esplendor, lá que estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Bondoso Deus, que nos céus habitas, nós sabemos que somente ao seu lado
nós seremos protegidos da apostasia que tem assolado o seu povo. Nós sabemos que é somente ao seu lado que as nossas próprias incoerências também nos serão reveladas. Porque o Senhor mesmo disse que é imprescindível que tiremos primeiro a trave do nosso olho e não a trave do olho do irmão. E sabemos que é somente ao teu lado é que teremos esta condição de ver que, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Senhor, toma cada homem aqui presente, cada pai de família, cada esposo. Eu não sei se aqui no nosso meio tem algum pai que está dormindo, mesmo com a grande avalanche que está chegando. Mas se em nosso meio estiver aqui algum homem, algum sacerdote que esteja dormindo, querido Pai, que o Senhor possa despertá-lo. Que ele possa sentir a urgência que o Senhor tem de que esses homens se levantem como atalaias das suas próprias famílias. Não criticando ou censurando a fraqueza dos seus familiares, mas sendo um exemplo de Cristo, um exemplo sacrificial, que vai unir a si coração de esposa e filhos. Se existe também em nosso meio alguma irmã que esteja dormindo, talvez absorta pelos cuidados da vida ou pela cor do vestido, pela quantidade de sapatos, que o Senhor possa também despertar esta mãe. Afinal, esta mãe representa a igreja de Cristo, esposa de seu marido, mãe de seus filhos. E que ela possa ser como Eva, fonte de água viva. Que o Senhor possa também despertar os jovens, que eles possam ter mais interesse pela cruz do que pelo celular. Que eles possam ter interesse pela pureza que o Senhor deseja que os jovens tenham. Que eles possam subjugar o poder dos seus hormônios, que muitas vezes os faz perder o controle da razão e se inflamar em atividades ou práticas licenciosas que o Senhor abomina. Controle, querido Pai, o hormônio dos jovens e que eles venham a ter a consciência de que aquilo que eles veem, comem e ouvem pode incitar ainda mais os seus instintos. E por isso que às vezes muitos jovens, tão jovenzinhos ainda, já tem um fogo que os incendeia. Por favor, querido Pai, desperte esses jovens também. Que a sua graça esteja sobre nós e que o amor de Jesus Cristo abunde em nossa vida. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.